Olá, pessoal! Nesta aula eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a redação no vestibular. Nós vamos para o vestibular, nós vamos escrever uma redação e o que é isso? O que estão esperando dessa redação? O que eu tenho que pensar para escrever essa redação? Vamos falar um pouquinho então? O que o vestibular está esperando de você? Está esperando que você saiba atualidades. Está esperando que você saiba o que está acontecendo no seu país e que você possa ser capaz de falar a respeito disso que está acontecendo. Portanto, nós precisamos argumentar. E como? Falar com clareza, falar com direcionalidade, falar de forma objetiva para defender uma posição. Defender uma posição, claro, temos que defender uma posição. Nenhum vestibular quer que você fique em cima do muro. Nenhum vestibular quer que você diga talvez A, talvez B. Todos eles estão esperando que você se posicione, que você tome uma direção, ou é A ou é B, e defenda. Defenda a sua posição. Ah, mas e se eu usar a posição que é diferente do meu corretor? Não pode haver isso nunca. Nenhum corretor pode olhar para o seu texto buscando a sua ideologia. Ele deve olhar para o seu texto buscando a sua argumentação. Escolha a posição que você realmente acredita e defenda essa posição. O que não pode escrever de forma preconceituosa. Eu sei que às vezes a gente tem guardado lá no fundo um preconceitozinho. Guarda ele para você, porque preconceito não é bom em lugar nenhum. Se ele não é bom, é melhor mesmo pôr dentro de uma caixinha, tampar e guardar. Não escreva de forma preconceituosa, mas defenda a sua posição, porque é isso que o corretor está esperando, que o seu texto tenha uma opinião claramente defendida. Cuidado, defender uma opinião não significa também dizer eu acho. Ninguém quer que você faça um texto subjetivo, ele tem que ser objetivo. São os argumentos que você vai escolher que vão levar o leitor para o entendimento da posição que você está defendendo. Há 3 grandes competências a serem analisadas por qualquer corretor em qualquer vestibular. A primeira delas, se você foi capaz de fazer a apreensão do tema. O que significa isso? Vai olhar no seu texto se você realmente entendeu o que a questão fundamental do tema pede ou não. Às vezes, infelizmente, os candidatos tangenciam, eles fogem um pouquinho do entendimento. Alguns anos atrás, o Enem propôs uma redação em que se falasse a respeito da importância de haver ou não limites nas redes. O problema é que alguns candidatos falaram da internet, mas não mencionaram as redes sociais. A ideia era dizer sobre o público e o privado nas redes. A internet, ela tem uma versão pública, ela tem uma versão privada, mas não era esse o foco. Então, esse é o primeiro item a ser observado por qualquer corretor. Fez o que foi pedido? Falou sobre o tema proposto? Sim? Ok, aí nós vamos para os demais itens da correção. O segundo elemento é que você produza um texto no registro adequado. E quando nós pensamos na dissertação, o registro adequado é a norma culta. Não dá para não exigir a norma culta de um texto dissertativo. É o texto mais formal que nós conhecemos. Ele precisa da formalidade da norma culta. Então, sim, em todas as dissertações serão observados todos os usos de norma culta e todos os desvios são penalizados. E o terceiro deles é a sua posição. Entendeu qual é o tema? Ok, agora se posiciona. Toma uma posição, defenda essa posição da forma mais clara, mais objetiva, mais direta possível.
Pensando nesses elementos, vamos lá, vamos olhar na competência leitura, como é que eu penso se eu realmente entendi o que eu tenho que fazer no vestibular. Primeiro, qual é o assunto? O assunto é geralmente maior. E o tema é o recorte que está sendo feito. Vamos pensar, por exemplo, no tema do ano passado, do Enem, pedia para falar a respeito do cinema. Claro que o cinema é um tema que está dentro do assunto cultura. Cultura popular, uma vez que nós estávamos falando do acesso das pessoas ao cinema. Mas o meu recorte é o cinema. Então eu não vou falar de outras manifestações culturais, de outros ambientes culturais. Vou focar no cinema. O que se pretende especificamente? O que eu tenho que falar sobre esse cinema? Vocês tinham que falar a respeito do acesso ao cinema. Então, esse é o meu recorte. As pessoas têm ou não têm acesso ao cinema? O que do meu repertório eu vou usar? Tudo que couber ao tema. E o que é repertório? O repertório é tudo que você sabe, tudo que você aprendeu na escola. Então, se tem aqui alguma coisa que você aprendeu em física que dá para usar, use. Aprendeu na matemática que dá para usar, use. Esse é o seu repertório. Mas também é o seu repertório tudo que você leu até aqui, tudo que você aprendeu até aqui, mesmo fora dos bancos escolares. Quanto maior o repertório, sem dúvida, melhor o resultado desse texto. Às vezes eu vejo alunos dizendo assim, mas como que um candidato conseguia saber sobre tudo isso? Porque provavelmente ele é um leitor, porque provavelmente ele não se satisfaz com o que aprende dentro da sala de aula, naquele limitado tempo que nós permanecemos estudando. Ele vai além. Ele lê os livros que são sugeridos. Ele lê os livros que não são sugeridos, mas que ele sabe que são bons. Ele lê os livros que podem abrir a sua mente para novos conhecimentos. Ele lê bons jornais, ele lê boas revistas. Lógico que ele vai conseguir fazer um texto muito melhor na hora da redação. Fica a dica. Leia mais, seu repertório será melhorado. Seu repertório sendo melhorado, é claro que você vai produzir um texto melhor. Mas cuidado, hein? Não é porque está lá no topo dos best-sellers que é de fato um livro que vale a pena ser citado. Nós precisamos citar aquilo que tem conteúdo, aquilo que de fato condiga com o texto que estamos trabalhando, com o tema que estamos desenvolvendo. Muito bem, e as competências linguísticas como ficam? Eu tenho que saber gramática, sinto muito, meus queridos, mas a gramática é importante. A gramática é fundamental para quem vai produzir um texto formal. Então, se você está precisando aí de uma ajudinha, dá uma olhada nas aulas de gramática, dá uma olhada em morfologia, dá uma olhada em sintaxe, melhora a sua gramática, porque melhorar a sua gramática vai melhorar a sua escrita. E fica aqui outra dica. Saber norma culta não é sinônimo de saber muitas palavras rebuscadas, muitas palavras difíceis. Eu não posso usar um termo assim, tão erudito no meu texto? Pode sim, desde que você tenha certeza do significado dessa palavra e ela seja realmente coerente com o que você está dizendo. Não é o simples fato de colocar palavras muito formais, palavras muito eruditas no seu texto que vai melhorar a sua nota. De jeito nenhum. Pode trazer, mas tenha clareza do que está dizendo. Não tem certeza se aquela palavra significa o que você quer que ela signifique no texto, não use ela. Escolha outra. Às vezes, as palavras mais simples garantem notas muito melhores graças à sua clareza. E o posicionamento, como é que fica? Eu tenho que defender uma posição, sem ser preconceituosa, sem ficar tentando entrar na defensiva de defender fracos e oprimidos. Não, nós vamos argumentar e mostrar o que está certo e o que está errado. Não somos defensores de coisa nenhuma. Não podemos ofender também. Eu sei que às vezes, diante de alguns temas, dá uma vontade, né, de fazer uma crítica, de botar um culpado para aquilo tudo, mas cuidado, porque o propósito não é ofender ninguém. O propósito é defender uma opinião, e é isso que você tem que fazer e fazer muito bem feito.
O texto precisa levar o leitor junto com ele, de forma que, do começo ao fim, o leitor, que nesse caso é o corretor, ele entenda a sua posição, ele veja que os seus argumentos defendem essa posição e ele vai para uma conclusão que fecha esse texto de forma bem sintética, de forma bem amarrada, de forma bem organizada. É isso que nós queremos. O que nós vamos evitar? Nós vamos evitar as frases prontas. Cuidado com ditos populares. Eles não são ruins, mas às vezes eles não casam com o que você está dizendo, nem com a formalidade do seu texto. Muito cuidado. Cuidado também com o senso comum. Senso comum é aquele diz que me disse que ninguém sabe se é ou se não é. Argumente, faça o seu texto ser forte, faça a sua informação não ser uma conversa de comadres, mas ser um bom argumento, ser uma boa defesa para o seu posicionamento. Como é que fica o julgamento crítico nesse caso? Se você conhece bem o tema e já tem uma opinião a respeito, ótimo, é muito mais fácil de argumentar. Às vezes isso não acontece. Às vezes a gente não está tão preparado para o tema que apareceu. E aí? E aí, meus queridos, se apoia na coletânea, lê com cuidado os textos que estão ali, observem as opiniões que estão presentes ali. Qual delas é mais coerente com o que você pensa? E aí parta por esse caminho, pela coerência, por aquilo que lhe parece mais evidente, aquilo que lhe parece mais de bom senso, e aí nós vamos ter um bom texto. É sempre importante ver os dois lados. Por quê? Porque o seu argumento tem que mostrar que o lado A é melhor que o B, ou que o lado B é melhor que o A. Só quando eu conheço os dois lados é que eu consigo fazer essa argumentação ser bastante coerente. Então, conheça, ok? E aí, quando a gente pensa no Enem, ainda tem mais um cuidado, né? Porque o vestibular, no caso do Enem, ele pede uma proposta de intervenção na sua dissertação. O que é essa proposta de intervenção? Eles querem que você tente resolver o problema. Não é culpa sua, correto? Como é que eu vou resolver o problema do Brasil? Não vou, mas eu sou capaz de pensar em uma forma de resolver esse problema em particular que eu discuti. E aí a gente ganha nota, a gente ganha ponto nessa defesa. Só toma cuidado. Nem tudo é responsabilidade do governo. O que for da alçada do governo, atribua a ele. Diga o que fazer, diga como fazer, diga quem deve fazer, diga o que vai se conseguir com isso. Qual é o resultado esperado? Mas cuidado, porque se não couber ao governo, é melhor que você não o mencione. Mencione quem na sociedade, quem do meio da população poderia de fato fazer um bom trabalho para tentar resolver o problema que você discutiu no seu texto. Lá no material escrito tem uma redação que foi escrita em 2016, no ano em que nós falamos a respeito, né, da permanência da violência contra as mulheres. Vai lá, dá uma olhadinha no texto, é um texto que teve uma nota alta, que teve um resultado muito satisfatório no Enem daquela época. Dá uma olhadinha, leia como ele está estruturado. Vale a pena você ver um bom exemplo de redação, já que você vai escrever também muito em breve. Bons estudos!